Salve, salve galerinha, Eduardo Mota do canal Mota Talk. É isso, pessoal, eu estive aí algum tempo afastado, sem postar vídeos por causa da correria do dia a dia, do trabalho, da faculdade. Tenho certeza que muitos de vocês compreendem, mas aí é isso aí, eu estou voltando, né? Vou postar alguns vídeos aí para nós estarmos dando continuidade a esse trabalho que não pode parar. Antes de eu começar o vídeo, quero falar do Projeto Amarais, é um projeto aí que eu faço parte e que se localiza na cidade de Salvador. Para você que não conhece o Projeto Amarais, eu convido você a ir lá no Instagram do Projeto Amarais, @Projeto Amarais, e conhecer o trabalho que eles fazem, que nós fazemos, né, mediante aí a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, né, através da contribuição e doação de vocês. Então vai lá, entra no Instagram, conhece lá. Eles trabalham com moradores de rua, dependentes químicos, crianças carentes, fazem um trabalho ótimo, beleza, pessoal? E hoje nesse vídeo eu quero estar falando aí acerca de como identificarmos o nosso chamado, e por isso eu convidei aí duas pessoas para estarmos aí, né, falando sobre isso, tá me ajudando e ajudando você ainda que não sabe qual o chamado de Deus na sua vida, beleza? Vamos pro vídeo. Então, pessoal, como identificar o chamado, né? A identificação do chamado é algo natural, não parte de nós. Por exemplo, não é algo que eu estou em busca de identificar o meu chamado, mas é algo que eu sinto. É como se eu sentisse alguém me chamando. Por exemplo, algo muito simples. Como você sabe que a sua mãe, ou seu pai, ou seu filho, ou sua esposa está te chamando? Você ouve uma voz te chamando, correto? Então é algo natural, você não está preocupado com aquilo, você está fazendo seus afazeres do dia a dia, você está vivendo naturalmente, da melhor forma possível, então flui. Como que Davi foi chamado para o ministério dele? Davi estava trabalhando, estava fazendo o que ele fazia todos os dias, então surgiu naturalmente. Então quando ele menos esperou, que ele chegou na casa do pai dele, lá estava o chamado para a vida dele. Então eu quero aqui já trazer mais duas opiniões sobre como identificar o chamado, para que te ajude nessa descoberta aí da sua vida ministerial, beleza? Então vou te deixar vocês aí com um convidado, daqui a pouco nós estamos de volta. Olá, meu nome é Tayane Santos, eu sou seminarista e estou aí nesse processo de aperfeiçoamento e crescimento teológico. E foram me enviadas algumas perguntas para estar respondendo aqui com vocês. E a primeira pergunta é a seguinte: como eu identifiquei a minha vocação? A minha vocação eu identifiquei no meu próprio processo de crescimento espiritual, né? Então não foi uma coisa sobrenatural, não foi uma visão, não foi uma revelação, não foi um sonho, não foi nada disso de forma extraordinária, não foi assim, muito pelo contrário, foi algo bem natural, algo simples, algo que eu comecei a perceber dentro da minha própria igreja local, onde eu servia. Então, servindo na minha igreja, eu comecei a ver no que eu poderia ser útil, o que eu poderia desenvolver bem, como eu poderia aperfeiçoar isso para estar desenvolvendo meu ministério, ali mesmo, dentro da minha igreja. Então, assim eu percebi o direcionamento de Deus para aquilo que Ele me chamou. Tá? Então, o que eu sempre digo, não espere algo sobrenatural, algo que você considere extraordinário, mas passe a desenvolver as suas habilidades, passe a tentar perceber dentro do natural aquilo que Deus tem te dado como oportunidade, aquilo que Deus tem te dado como dom, como talento, para que você venha desenvolver e aos poucos, dentro desse processo, perceber e ser direcionado de fato para aquilo que Deus te chamou. E quando a gente olha para a própria palavra de Deus, a gente percebe que isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, é um processo. Se a gente olhar, por exemplo, para os discípulos de Jesus, a gente vê que eles precisaram aprender antes, né, de serem ali, de fato, usados para o propósito final, que era de pregar o evangelho, de fazer a igreja crescer,
Quando a gente olha para Atos, a gente vê um papel tão importante desses discípulos, desses apóstolos que se tornaram os pais da igreja. Mas olha o processo pelo qual eles passaram antes disso. Então, na nossa vida é assim. O Senhor, ele tem um propósito, ele tem um chamado para os seus filhos, mas antes a gente precisa entender dentro do processo e aperfeiçoar isso. Então, sempre de forma natural. Pode acontecer de forma sobrenatural? Pode, o Espírito Santo ele age da forma que ele quiser. Mas aqui no meu caso, foi assim. Desenvolvi isso de forma natural e a qual eu pude perceber aquilo para qual eu estava sendo direcionada pelo próprio Deus. Como identificar a sua vocação? Eu acho que a melhor maneira de dizer isso, como eu aprendi com um pastor presbiteriano, Hernandes Dias Lopes, eu acho que a melhor ilustração para a gente não entrar naquela questão mística, ceticista, acho que a melhor forma de você identificar a sua vocação para a pregação das escrituras, para o louvor, para a questão missionária, eu acho que a melhor maneira, a melhor ilustração que eu usaria é a seguinte: existem várias portas abertas para você e mesmo assim você escolhe aquela. Por que eu diria isso? Porque se você escolhe algo por falta de opção, imagina que sensação horrível. Quer ver um exemplo? Você vai casar com uma mulher e ela fala assim: já que não sobrou ninguém, então eu caso com esse daqui. Você ia gostar de ser comparado a isso? Não, você gostaria que essa mulher falasse: de todos os homens disponíveis, eu ainda prefiro você. Com todos os seus defeitos, com toda a sua dificuldade, eu ainda prefiro você. Então, às vezes você vai ter uma porta aberta para ser um médico, um advogado, um engenheiro, um milionário, entre aspas, né? Mas mesmo assim, dependente das circunstâncias, das portas abertas, você ainda prefere, você tem aquele direcionamento para aquela área, sabe? Então, eu recomendaria como identificar a sua vocação nesse sentido. As portas estão abertas, você tem opções diferentes? Tem, mas mesmo assim você prefere aquela, você prefere ainda pregar a palavra. Você tem a oportunidade de viajar no mundo, de curtir, de ter outras coisas, mas você prefere ainda, você tem aquela determinação de querer pregar a palavra, de cantar, de ser um missionário, entende? Porque às vezes a pessoa, ela tem capacidade de ser um ótimo escritor, só que ela não quer. Ela quer ser atleta, sabe a diferença? Então, a maneira que eu usaria para identificar a minha vocação é essa. Tem oportunidades abertas? Tem, mas mesmo assim eu prefiro aquela. Porque se tiver fechada, vai ser resto, né? Se tiver... eu queria ser médico, mas eu não consegui. Eu queria ser engenheiro, mas não consegui. O que sobrou... sobrou ser pastor, então eu vou virar pastor, sabe? Então eu usaria essa ilustração para poder falar assim, como identificar a sua vocação. Então é isso, pessoal. Vocês podem ver aí através desse vídeo que a descoberta do chamado é algo natural, que surge, é quando você não tem preocupação, é quando você não faz aquilo porque você só tem aquela opção. Então quando você ouve o chamado, você tem várias opções a escolher, mas você sentiu que o certo a se fazer é aquilo, beleza? Quero convidar você a estar se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilhando aí com um amigo que também tem essa dúvida. Valeu, pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.